Oi, sou Herbert Baruco Vasconcelos, doutoranda do programa de pós-graduação em música da USP, na linha Sonologia. Se a gente fosse colocar essa apresentação em apenas uma frase, seria levar a escuta para passear além do domínio referencial da música. Normalmente os assuntos da música e por extensão da escuta se referem ao seu próprio fazer, no caso expressões artísticas feitas para se ouvir. A partir de pesquisa artística que busca criar ferramentas de engajamento com o mundo ao redor por meio da escuta, é uma escuta que se articula em ferramentas conceituais e também materiais. A ideia nesse vídeo é dirigir a atenção, ou ainda o olhar, ou mais ainda a escuta para os elementos que passam como transparentes e inaudíveis da tecnologia. Para isso, a gente posiciona primeiramente sobre o conceito de inaudível que a gente escolhe. Então a gente vai no dicionário de língua portuguesa do Antônio House e a gente encontra uma entrada bastante sucinta sobre o termo inaudível. E lá, encontramos que o inaudível é simplesmente impossível de ouvir. Não audível tem origem etimológica do latim inaudibris, que não se pode ouvir. A artista e pesquisadora Salomé Voegelin, especial em seu livro 2010 Listening to Noisy Silence, é uma interlocutora conceitual em que encontrei afinidade nos momentos de reflexão dos projetos artísticos. E aqui a gente apresenta um trecho desse livro. Quando não há nada para ouvir, algo começa a soar. Silêncio não é a ausência do som, mas o começo da escuta. É escutar como um processo generativo não de sons externos a mim, mas de dentro, do corpo, onde minha subjetividade está no centro da produção sonora, audível a mim mesmo. E é muito interessante essa apresentação do silêncio como um terreno criativo, onde a escuta pode acontecer e a adição de novos elementos na atividade da escuta, como a subjetividade e as sonoridades, que não vêm só de fora, mas podem materialmente, conceitualmente e subjetivamente se enriquecer com a nossa experiência perceptiva com o mundo ao redor, com a nossa experiência de vida. E uma outra percepção é que não está se falando de uma escuta simplesmente do ouvido. E ainda em consonância no seu livro de 2021, Sonic Possible Worlds, Hearing the Continuum of Sound, o conceito de inaudível aparece em nosso entendimento com essa escuta que se iniciou na ausência, em ação e impotência. Selecionamos então dois trechos. A coisa inaudível do som é um objeto real da arte sonora e da educação musical. Uma educação técnica não para reconhecer correspondências, o já conhecido, o referente, mas para ouvir o que mais pode soar, para ouvir aquilo na obra que ainda não tem articulação, mas que lhe dá força e peso. E mais algumas páginas seguintes, ela apresenta o inaudível, entendido como aquilo que na obra e no mundo, por razões de expectativa, conhecimento e ideologia, não podemos alcançar, mas que influencia nossa percepção, e deve pelo menos ser assumido como estando lá. O que chamamos por escuta mediada tecnologicamente é uma disposição e uma materialização em projeto artístico de alguns conceitos que apresentamos brevemente no trecho anterior. O principal deles, de que apenas o ouvido não dá conta da escuta, desde os limites de percepção fisiológica do aparelho auditivo do ser humano, que responde a uma faixa do espectro de vibrações, tanto o meio pelo escutamos, o ar, são fatores que compõem uma escuta. Quando deixamos de ver e ouvir, como desviamos das camadas de percepção dos órgãos e dos sentidos, como percebemos? Estamos nos aproximando do campo da linguagem, da imaginação de conceituar sonoridades e a escuta que conseguirá apreendê-las. O filósofo brasileiro Álvaro Vieira Pinto é um interlocutor importante em caminhada processual que paralelamente se configura da seguinte forma: a vontade de escutar algo, normalmente dada como uma impossibilidade, impulsiona uma pesquisa processual que tenta fazer com que o limite da escuta se alargue. Segundo Pinto, toda máquina corporifica uma técnica previamente concebida, ressoando em nossas hipóteses de articulação e pensamento processual no fazer de dispositivos que façam parte do sistema poético. Sob o conceito de tecnologia, retomando Álvaro Vieira Pinto para mais uma interlocução, é nos apresentado um panorama. Se a técnica configura um dado da realidade objetiva, um produto da percepção humana que retorna o mundo em forma de ação, materializada em instrumentos e máquinas, e entregue à transmissão cultural, compreende-se tem de obrigatoriamente de haver a ciência que o abrange e explora, dando em resultado um conjunto de formulações teóricas recheadas de complexo e rico conteúdo epistemológico. Tal ciência deve se chamar tecnologia, conforme o uso generalizado na composição das denominações científicas. Dessa apresentação, nos atentamos aos ecos da primeira parte do nosso texto, que encontramos também no trajeto da tecnologia, ao ser produto da percepção humana com formas materiais e também disponível à transmissão cultural, a uma troca com outros entes. Também encontramos reverberações entre o termo corporificar e concretizar, ações de materialização de conceitos da tecnologia como movimentos processuais. O filósofo Bernard Stiegler, segundo a leitura e apresentação de Moisés Pinto Neto, se esforçava nesse projeto de estudo das tecnologias e composição do ser humano a fim de provar como é possível pensar a humanidade sem a técnica. Portanto, a relação não é de oposição
como a tradicional metafísica do espírito defende, mas composição. Também influente ao longo do século XX, destacamos o pensamento do filósofo Gilbert Simondon, onde é apresentado um projeto de composição entre o ser humano e tecnologia ao invés de um embate ou de oposição como se fossem naturezas diversas. A ideia de uma escuta mediada tecnologicamente é uma materialização processual de ideias conceituais que buscam ou ampliar, ou dissolver, ou ainda navegar nas fronteiras moles das sonoridades, pensando a escuta como essa prática processual inventiva, generativa e sempre a ser inventada e também duvidosa e efêmera. Desse processo, cabe como quinhão do conceito tecnológico o estudo do compartilhamento da escuta na forma de resoluções temporárias ou processuais, desde esquemáticos, formas de fruição, conversas, trocas de esquemas eletrônicos, oficinas didáticas e tecnológicas. Há um engajamento em direção à política da eletrônica. A interação com tecnologia e com a invenção, pesquisa de materiais e dispositivos, deslocamentos de uso de equipamentos para fins diversos dos projetados se manifesta na minha prática como artista, em uma aproximação com a eletrônica e, de uma forma mais geral, como habitante de uma zona urbana, com a eletricidade como elemento sempre disponível nas tomadas em troca de uma fatura em dinheiro mensal para a distribuidora elétrica. Assim, na relação com a pesquisa em arte, na relação com tecnologias, nos encontraremos com os onipresentes dispositivos eletrônicos que permeiam nossa cultura, compostos de componentes eletrônicos ou ainda esquemáticos de projetos que necessitem desses componentes, que na cidade de São Paulo podemos ir até uma loja da rua Santa Efigênia, na região central, e comprar com relativa facilidade. Essa relativa comodidade vem como resultante de uma estrutura de fabricação que se inicia com a extração de minerais para a fabricação desses componentes. Faz parte do projeto, portanto, um entendimento da política como construção do espaço público, como espaço de questionamento e reflexão de estruturas consolidadas. Temos uma hipótese de que uma pesquisa em direção também à história dos componentes eletrônicos, da cadeia de extração e refinamento e processamento industrial, nos dará uma visão das escolhas de paisagem da condição tecnológica do nosso país, nossa condição do senso comum em relação à tecnologia como um indivíduo, consumidor de dispositivos, e nos alimentará em direção da construção de nosso processo artístico. Essa imagem, então, vai nos guiar ao longo da finalização da nossa apresentação. O mineral da imagem é conhecido como galena. Quem visita o site do Instituto de Geociências da USP nos apresenta como um mineral que atualmente tem a sua importância estrita como fonte do metal chumbo. Mas tem uma história rica, não só na eletrônica dos dispositivos para recepção de ondas de rádio, mas culturalmente desde a antiguidade. Tem como característica interessante ser um mineral semicondutor em seu estado bruto, não necessitando de processamento industrial para esse fim. Onipresente em nossa paisagem tecnológica e cultural está o circuito integrado, que necessita de minerais com essas características semicondutoras. Há uma escolha industrial pelo silício, o segundo elemento mais abundante na superfície da Terra. Os compostos do silício podem ser encontrados, por exemplo, nos arenitos, na argila, na areia e no granito. Entretanto, os efeitos colaterais da exploração mineral não se detêm apenas à saúde dos trabalhadores das atividades, como a exposição a nuvens de silício, potencialmente tóxicas, e se propaga pelo ar, e a extração de leitos de areia, que tem como efeito imediato a erosão da paisagem e a mudança dinâmica do ecossistema de uma região. Para um recorte recente, nos últimos 10 anos acompanhamos com consternação as tragédias do rompimento de barragens de mineradores na cidade de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, e as consequências humanas, sociais, ambientais, como a situação dos dejetos tomando o curso do Rio Doce. É muito comum, como introdução aos artistas curiosos em conhecer e estudar o meio eletrônica, materialmente com fios, solos e componentes eletrônicos, o projeto simples de um oscilador, que são circuitos que geram sinais. Partindo de uma fonte de corrente contínua, os osciladores produzem sinais variáveis, cuja frequência e forma de onda depende de sua configuração, fazendo com que essas oscilações possam ser percebidas, por exemplo, pela escuta. Encontramos uma experimentação de um oscilador a partir de um mineral radiosensível como semicondutor, a galena. Deslizando sobre sua superfície, a agulha fecha o circuito eletrônico e eventualmente encontra uma fissura, uma seção na rocha e uma sonoridade periódica de assoar, dependendo do tamanho da pedra, os cortes e, claro, se é um mineral semicondutor. Em nossa pesquisa também chegamos a resultados interessantes com minerais ferrosos. A breve descrição do processo que apresentamos ao final desse trecho apresenta um horizonte importante para o projeto como componente de pesquisa artística, da política dos componentes e da prática. É uma forma de escutar a tecnologia, também nos aproximando das metodologias de pesquisa em arte como o site Specific, onde o contexto do espaço onde a obra é realizada é importante. Aqui representando as referências citadas nessa apresentação, e muito obrigado.